Hoje eu quero falar para você que acredita na salvação daqueles que creem em Jesus, que creem na sua palavra e que formam juntos a sua igreja. E que também acredita que aquelas pessoas que não fazem parte da igreja vão direto para um inferno de condenação eterna. Você está certo ou está errado? Não, você está certo segundo o que você aprendeu. Mas será que te ensinaram todas as coisas? Às vezes você vive com um pesar na sua vida porque você orou dezenas de anos, pedindo a salvação do seu filho, do seu parente, do seu amigo, ou até mesmo teve um parente, um pai, uma mãe, um parente distante que nunca ouviu falar do Evangelho e não conheceu a salvação em Jesus e morreu sem este Evangelho. E você pensa que essa pessoa foi para o inferno, ou que essa pessoa será julgada um dia e será condenada. E se ela for absolvida por boas obras, sim, ela será salva e irá para os céus, fará parte da igreja? Não, isto não é correto. A Igreja de Jesus é um povo especial, zeloso e de boas obras. Um povo que ama Jesus. É chamado na Bíblia de a noiva. É chamado também lá no livro do Apocalipse, no desfecho da história desta criação, de a esposa do Cordeiro. Portanto, até mesmo você que é religioso, até mesmo você que vive o cristianismo, se você vive com medo do inferno, com medo da perdição eterna, você não fará parte desse grupo, que é a Igreja de Jesus. Para fazer parte da Igreja de Jesus, terá que ter renúncia pessoal, terá que nascer de novo e ter uma espiritualidade elevada e viver com alegria o gozo da salvação espiritual. Porém, o restante vai ser lançado no inferno, é o que diz as religiões, é o que você aprendeu, é o que as igrejas ensinaram. Portanto, eu quero mostrar para você que na nova criação de Deus, é claro que nesse vídeo não dá tempo, mas nós iremos gravar mais muitos outros, eu espero. Nós vamos mostrar para você aqui que na nova criação de Deus, lá no final do livro do Apocalipse, haverá uma nova criação, um novo céu e uma nova terra. No juízo do trono branco, Deus vai julgar os homens, julgar as pessoas pelas suas obras. As religiões, principalmente os pré-tribulacionistas, que é uma grande maioria dos protestantes, dos evangélicos, eles acreditam que aquele trono branco é um trono de condenação. Apenas vai haver um condenatório ali eterno. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nessa nova criação de Deus haverá novos céus e haverá nova terra. E ali haverá nações. E haverá nações que participarão da árvore da vida. Diz que a árvore da vida que está lá de um lado e do outro do rio da vida, naquela nova criação, aquele rio sai debaixo do trono de Deus, e daquele lado que está a árvore da vida, ela produz o seu fruto de mês em mês. E as folhas dessa árvore será para a saúde. O texto original, eu sempre me recorro ao texto original, o texto original sugere que é para que as nações não adoeçam. Lá na nova criação, meu querido, sugere claramente que haverá nação, que haverá reis na terra, e que a igreja de Jesus, essa igreja que foi arrebatada, como você crê, que teve corpos transformados, ela vem dos céus, ela desce dos céus. Isso foi mostrado para João. E ela fica no alto, ela fica num grande monte. João vê essa igreja, e essa igreja tem corpos celestes. Essa igreja não mais sofrerá enfermidades. Os corpos foram transformados, diferente dos que ressuscitaram no juízo final. Mas quem garante que os que são ressurretos no juízo final terão
condição de viver na nova terra, irão para a nova terra. Quem garante que eles estarão lá? Porém, analisando as Escrituras e fazendo algumas interpretações, o catolicismo, por exemplo, baseia a doutrina do purgatório, onde as pessoas morrem, mas eles só toleram isso para católicos que morreram com pequenas faltas. Eles sugerem que essa passagem que Jesus cita em Mateus, capítulo 5, naquele sermão da montanha, quando ele diz que se alguém, ele estava anunciando várias bênçãos e várias ordenanças também, ele diz o seguinte: portanto, se vocês trouxerem a sua oferta ao altar e lembrar que tem algum problema, alguma questão para resolver com seu irmão, deixa diante do altar a sua oferta e corre lá. E faz o acerto, reconcilia primeiro com teu irmão. E depois vem para oferecer a tua oferta. E ele disse mais: concilia com teu irmão depressa. Vai depressa se você tem alguma coisa que o faz estar como seu adversário, porque há de ser que se você não conciliar com ele, ele pode te levar ao juiz, e o juiz te entregar ao oficial e você ser encerrado na prisão. Jesus não falava isso simplesmente citando a forma corriqueira como os trâmites da lei é feito na face da terra. Jesus estava usando para dar um sentido às coisas espirituais. Ele disse ainda: em verdade te digo que se isso acontecer e você for lançado na prisão, você não sairá de lá, até que pague o último centavo. É baseado principalmente aqui e também no livro dos Macabeus, que foi há 160 e poucos anos antes de Cristo, é que a Igreja Católica criou a doutrina do purgatório, onde as pessoas, eles purgam as suas culpas. Os judeus também tinham esse costume e tinha essa crença, e até hoje tem essa crença, de que as pessoas passam por uma purificação espiritual depois da morte. Jesus, sendo judeu, mas ele trazendo o reino dos céus, ele não deixou de citar aquilo que era uma crença dos judeus, como também citou o Hades, que era o Sheol dos judeus, como o lugar onde havia o paraíso e o lugar onde havia o sofrimento. Então dá para se entender claramente de forma muito melhor de que se prega o inferno direto para as pessoas. Porque em Hebreus capítulo 9, verso 27, o homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso virá o juízo, sugere claramente o texto original que o homem já entra em juízo depois que ele morre, mas não é em condenação como as religiões dizem. Juízo é juízo. E se Jesus sugere aqui que o adversário terreno, que o adversário humano poderá lançar o seu adversário na prisão até que ele pague o último centavo, imagine se Deus lançará o homem para uma eternidade, para os séculos dos séculos. Então isso não é coerente com a natureza de Deus e nem com a obra redentora de Cristo Jesus. Haverá surpresas por aí. Siga o nosso canal, porque você vai ver que aquilo que te falaram é lógico e evidente que a Igreja de Jesus é um povo especial, zeloso e de boas obras, e que até muitas pessoas que estão orando, fazendo sacrifícios, jejuns, orações, expulsando demônios e fazendo grandes coisas em nome de Jesus, ainda não farão parte da sua igreja, porque a sua igreja é a noiva, é um povo especial. E aqui não tem doutrina de testemunho de Jeová, aqui não tem invenção de doutrina. Nós temos fundamento bíblico para mostrar que a grandeza de Deus é maior. Portanto, não perca a sua esperança se o seu parente nunca ouviu o Evangelho. Se aquela pessoa morreu afastada do Evangelho, como se fosse desviado de Jesus. As pessoas não desviam de Jesus, raramente isso acontece. As pessoas se decepcionam com a igreja, se decepcionam com o Evangelho mal pregado, mal vivido, mal ministrado, e as pessoas abandonam as igrejas, mas por essas razões. Então, nem tudo está perdido. Deus continua sendo o Deus Criador. E ele enviou Jesus como Salvador, que é poderoso e veio para desfazer as obras do diabo e arrebatar do diabo o seu
aquilo que eles tinham prendido, aquele que ele tinha possuído como despojo, que eram as almas dos homens. Jesus veio tomar isso, Jesus veio arrebatar isso das mãos ou das garras de Satanás. Isso ele fez oferecendo-se a si mesmo. Portanto, meu querido, a salvação de Deus é muito maior do que se prega no cristianismo, seja católico, seja protestante. Deus é maior. A misericórdia e a graça de Deus é infinita. Porém, isso não igualará as pessoas no juízo final do último dia. Mas Deus não lançará a sua criação no inferno eterno de fogo, como as religiões proferem. Então, aquelas pessoas que você acha que desviou da igreja, aquelas pessoas que você não alcançou com a pregação do evangelho, aquelas pessoas que você não viu a conversão no dia, algum dia antes da sua morte, não se desespere, aguarde, porque um dia você ainda poderá vê-las glorificando a Deus, não como igreja, mas como salvos na nova terra.